boa tarde. Gostaria mais uma vez de saudar aqui os presentes que estão acompanhando conosco o 18º Congresso Brasileiro de Direito Internacional. Fico muito contente de poder encontrar aqui a querida professora Gisele. A professora Gisele Ricobon, ela vai falar hoje, nessa conferência especial, sobre direito de ingerência versus democracia na América do Sul. A professora possui graduação em Direito pela Universidade Federal do Paraná, mestrado em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutorado em Direitos Humanos pela Universidade Pablo Olavide, com o título revalidado pela UFSC. Atualmente é professora associada do curso de Relações Internacionais e Integração da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, a UNIL, e professora do programa de mestrado de Integração Contemporânea da América Latina, da mesma universidade. Professora Gisele, é um prazer compartilhar essa mesa, e vai ser muito importante para mim, e eu fico muito contente de poder ouvir sua palestra e aprender com os seus conhecimentos. Muito obrigada, Elisa. Eu quero primeiro dizer que é uma alegria te encontrar, né, novamente, depois de tantos anos, né, que eu te acompanho, não presencialmente, a gente se conhece, mas a gente se acompanha pelas redes, né. Então eu sei também que você alçou grandes voos aí desde o nosso último encontro, e é um prazer imenso, um orgulho estar com você dividindo essa mesa, uma satisfação realmente muito, muito grande. Gostaria também de dar boa noite a todas e todos que estão presentes na sala. A gente não vê quem está, né? Isso é muito curioso aí nos seminários, a gente não consegue fazer um diálogo aí intersubjetivo, mas é o contexto atual e vamos tentar encarar esse desafio, né? Junto aí com as nossas dificuldades dos dias atuais. Muito bem, queria também agradecer a presença do professor Luiz Alexandre Carta-Winter, que está aqui também conosco, dizer que é uma satisfação tê-lo também nessa sala. Muito bem, Elisa, eu gostaria primeiro de apresentar alguns objetivos da minha exposição de hoje, né? Então, para tratar o tema democracia versus direito de ingerência, eu vou buscar apresentar 3 elementos nessa minha... E você, por favor, controle o meu tempo, né, Elisa? Mas 3 elementos principais para tentar abordar esse tema. Primeiro, eu vou falar dos desafios da ordem global e do direito internacional nesse contexto, né, que nós estamos vivendo hoje, o papel das organizações internacionais na defesa da democracia, e vou falar um pouco sobre a OEA, né, a Organização dos Estados Americanos, que tem atuado, né, nos últimos tempos, tomado algumas atitudes que são questionáveis, aí, inclusive em função da própria Carta Democrática Interamericana que adota. Então, esses 3 pontos eu quero deixar claro que estruturei a minha fala, né, a partir deles, e vou começar, portanto, como o primeiro, né. Então, quando a gente fala em direito internacional, nos dias de hoje, do que nós estamos falando, afinal, né? Esse que é um importante congresso aí de direito internacional. A minha perspectiva é muito distinta, talvez, de uma perspectiva dogmática, né. Na minha compreensão, o direito internacional não tem como ser compreendido sem que a gente contextualize as relações de poder econômica, os interesses, né, do capital financeiro, os interesses políticos partidários, né, que envolvem, ora, a realização dessas normas, né, internacionais, ora, o descrédito, né, que essas relações de poder fazem com os organismos internacionais, ora, né, a vontade de promover um maior multilateralismo por meio do direito internacional. Eu acho que qualquer estudante que se interessa por essa disciplina, né, ele tem um caminho a percorrer, ele pode eleger um caminho a percorrer, porque o direito internacional, historicamente, é um direito muito bonito, né, a história do direito internacional, a composição dos sujeitos que fazem parte, quem pode interferir na produção dessas normas e quem pode ser responsabilizado, né, em função desse direito, que não é apenas o direito escrito, mas que ganhou aí uma positividade muito grande no século XX, né? É muito curioso, é muito interessante estudar nessa perspectiva. Agora, há um abismo entre o que hoje nós vemos da regulação do direito internacional público e das organizações internacionais que se fazem presente no sistema internacional e a realidade, né, das relações internacionais
e da política externa. Se a gente não entende essa correlação de força, de tensão entre direito, né, política, economia, cultura, às vezes até religião, etc., né, outros componentes dessa análise que deve ser multidimensional, o direito internacional purista, enfim, abstrato, não nos dá explicação muito razoável sobre o que se passa hoje, né, no contexto internacional. Até porque as relações internacionais, elas são dinâmicas, né, e o direito internacional nem sempre acompanha o dinamismo dessas relações internacionais. Atualmente, o contexto pandêmico mostra muito claramente como se dá isso. Mas eu vou, então, apresentar, nesse contexto, a partir dessa problematização que eu faço, né, quer dizer, eu vou ter uma visão mais técnica, né, do direito internacional, mais dogmática, preocupado com a formalização das fontes, a implementação, a responsabilização internacional, ou eu vou ter uma preocupação que inclui esse tecnicismo, mas que não deixa de avaliar também, de forma interdisciplinar, as outras estruturas que compõem a análise dessa disciplina, né? Muitas vezes a gente fala também que esse tecnicismo, né, versus uma postura ideológica, que parece que tem uma contraposição, mas a gente tem que lembrar que muitos discursos que propagam, né, uma neutralidade científica, uma ausência de posturas ideológicas, também estão omitindo uma postura ideológica, né, pautada aí com a ideia de cientificismo, né. Então a gente tem que ter cuidado, porque nem sempre o discurso que se diz neutro, né, cientificamente dito como, né, mais importante, mais científico, mais teórico, mais acadêmico, omite também, né, posturas ideológicas, só que elas às vezes não estão apresentadas, né, elas não se apresentam de primeiro porque tem um discurso supostamente neutro. Agora, as ações que, né, muitas vezes essa neutralidade busca omitir, né, podem aí, ou seja, impedir que a gente analise todos os aspectos centrais, né, dessa suposta neutralidade científica. Então, primeiro isso, eu queria, nesse contexto, entendendo o direito internacional como um direito insurgente, um direito crítico, né, um direito que depende das relações internacionais para se fazer entender, né, especialmente dessas desigualdades, né, no sistema internacional, eu vou apresentar aqui alguns desafios atuais da agenda internacional, para a gente compreender esse tema democracia versus ingerência. E são vários os desafios da agenda global hoje, mas eu vou só ressaltar dois, né? Uma questão de tempo, uma questão de metodologia também. O primeiro desafio, no meu entendimento, que enfrenta hoje o sistema internacional é a projeção e potência do capitalismo financeiro global. Bom, nós sabemos que existem novos atores e situações decorrentes do capitalismo global que o direito internacional ainda não está apto para responder, né? Não está apto para responsabilizar esses novos atores nas relações internacionais ainda. Vejam, as Nações Unidas, por exemplo, né, as empresas multinacionais, por exemplo, elas não estão sujeitas aos sistemas internacionais de proteção de direitos humanos, né? Mesmo com a adoção dos princípios orientadores de empresas e direitos humanos que o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas adotou lá em 2011, né? Então, embora tenha todo um trabalho de favorecimento, né, de sensibilização dessas empresas, não há ainda, por não serem sujeitos de direito internacional, uma possibilidade fática de responsabilizá-las, né, por violação de direitos humanos. Agora, o capitalismo global, ele estrutura um sistema que é um sistema de desigualdade mundial, repartindo o mundo, né, no que o Boaventura Souza Santos chama de linhas abissais, né, que se traduzem em consumo exacerbado da natureza por aqueles que concentram a renda, né, em detrimento da maioria da população mundial, que não possuem acesso aos bens mínimos necessários para assegurar uma vida digna. Esse paradigma, né, do neoliberalismo, né, traduzido hoje numa potência do capitalismo financeiro, produziu, segundo uma autora espanhola, Maria José Farinhas Dulce, dois tipos de cisões na sociedade. Primeiro, uma cisão, uma ruptura socioeconômica, e segundo, uma ruptura sociocultural. Então, ambas cisões refletem os dois lados do mesmo problema, né? Existe um conflito entre vencedores, aqueles que acreditam que a meritocracia leva a um lugar diferenciado e privilegiado, em tese por seus próprios esforços, né, que são pouquíssimos, né, pouquíssimas pessoas que concentram renda,
e os perdedores, que é a maioria da população mundial, e são perdedores desse processo de globalização do mercado neoliberal. Muito bem, como consequência, diz ela, o debate político e social se tornou irreconhecível e deixou os novos problemas e desafios colocados pela sociedade e economia globais ininteligíveis para a maioria da população. O que a gente quer dizer com isso? A população, a sociedade não consegue compreender, né, essas estruturas de poder e essas rupturas, né, que inclusive dificultam o diálogo e a compreensão. Na verdade, a gente está testemunhando hoje uma mistura, por um lado, né, de uma insatisfação e medo frente a uma perspectiva social, trabalhista, econômica, energética e climática cada vez mais insegura, e, por outro lado, de frustração das ambições legítimas de ascensão social da população. A população, ainda que ingresse nessa tese, né, da meritocracia, da disputa, de que você vai vencer podendo competir, está percebendo que essa competição é muito desigual, né, e nunca vai promover uma justiça social a partir, né, de posturas e posições tão diferentes na sociedade. Bom, tal contexto, né, ele vai propiciar, e eu volto a Boaventura de novo, ao que ele denomina de fascismo social. Esse fascismo social, que não é exatamente o fascismo dos anos 30 e 40 do século passado, mas é um regime social e civilizacional que, se não sacrifica totalmente a democracia, se não coloca totalmente a democracia em risco, a trivializa a ponto de torná-la desnecessária. Então, existe um fascismo de exclusão social, que, nas palavras do Boaventura, produz segregação, desregulação de Estado, medo e insegurança, além da precarização das relações de trabalho, da pobreza, do racismo e da xenofobia, né, que coloca aí as sociedades, né, dentro desses Estados-nações, uma posição bastante diferenciada. Ademais, há um conservadorismo, uma onda conservadora, né, que tem florescido no mundo atual, recente, que se esconde, né, sob o nome aí de neoliberalismo, né, que hoje se traduz por uma ditadura de mercado. Essa tese da ditadura de mercado são os franceses Laval e Dardot, né, que vão dizer que a concentração de renda e riqueza nas mãos de poucos, né, se faz em detrimento da maioria, né, como a gente já colocou aqui. O segundo ponto, então, portanto, do desafio global, para além do capitalismo financeiro global, que a gente está chamando aí de ditadura do mercado por esse neoliberalismo, né, global que se dá atualmente, isso que eu citei, essa onda conservadora que vive não só o Brasil, mas muitos países no mundo, né, um movimento também mundial da América Latina, né, dos países, alguns países europeus, né, alguns países da América do Norte também. Essa onda conservadora tem fragilizado, né, tem provocado uma certa, não uma certa, mas uma consistente fragilidade institucional das organizações internacionais, né, especialmente quando nós falamos em sistemas de proteção dos direitos humanos e nos valores democráticos. A onda conservadora abertamente ataca os direitos humanos e o multilateralismo, porque o mercado se favorece da desregulação, né? Trata-se da expressão de um grupo que tem crescido no mundo ocidental, cuja pauta é a exacerbação, né, de valores como o nacionalismo, o racismo, a intolerância de gênero, e aqui a gente está falando da LGBTfobia, o armamentismo e a imposição também de um fundamentalismo religioso. Tal onda se potencializa com a eleição de governos que traduzem o ódio popular em políticas de governo, né, políticas intolerantes e totalitárias e autoritárias, afetando diretamente as conquistas sociais e democráticas, seja na agenda interna, seja na agenda internacional. Os governos conservadores elegem e declaram inimigos, especialmente vulneráveis, que ficam ainda mais suscetíveis a ataques. É notório, por exemplo, a política contrária aos imigrantes nos Estados Unidos, né, cujos programas políticos estabelecem medidas racistas e xenófobas com a construção de muros, deportações, criminalização da migração, como também ocorre na Europa, com o chamado fenômeno da externalização das fronteiras, né, para que os migrantes fiquem longe, né, da entrada dos limites da União Europeia. Governos conservadores têm fragilizado sobremaneira as organizações internacionais. Os Estados Unidos, por exemplo, abandonaram o Conselho de Segurança em 2018, alegando que o Conselho, né, é hipócrita porque protege violadores de direitos humanos
e porque possui um viés crônico contra Israel. Na verdade, uma crítica do Conselho sobre a política migratória dos Estados Unidos, que separa, né, dos pais os menores que atravessam a fronteira, foi a gota d'água para a retirada unilateral. Há diversas denúncias de maus tratos de crianças e adolescentes nesses campos de concentração de imigrantes que seguem existindo nos Estados Unidos. O que eu estou tentando demonstrar aqui, portanto, é que tais políticas conservadoras são isolacionistas, né, resgatam realismo nas relações internacionais, onde a pauta da guerra não convive com as medidas de multilateralismo. Não foi por outra razão que os Estados Unidos saíram também da Unesco, do Pacto de Clima do Paris, do Tratado Comercial do Transpacífico e do Acordo Nuclear com o Irã. E não foi por acaso também que vocês viram a palestra anterior que se esvaziou a Unasul, né, e outros mecanismos de integração solidária que foram construídos até aquele momento. O Brasil, embora não tenha se retirado do Conselho de Direitos Humanos, nosso presidente, à época, havia dito que sairia, mimetizando, né, a política dos Estados Unidos, resolveu se candidatar, mas tem atuado firmemente nesses órgãos com pautas conservadoras, a favor de valores, entre aspas, né, da família, em detrimento, por exemplo, do direito das mulheres. Tem silenciado o Brasil ao lado de países como Afeganistão, Sudão, Egito, Rússia e Arábia Saudita, sobre importantes resoluções a favor da proteção de mulheres e crianças, por exemplo. Durante a pandemia, a gente não pode deixar de tratar esse tema que afeta todos, né, e é o mundo como um todo, hostilizou a Organização Mundial da Saúde, né. Eu estou falando, portanto, que essa fragilização das organizações internacionais é estratégica, né, por esses governos conservadores, por questionar a OMS, né, por ter a OMS questionado as medidas de proteção da população frente ao Covid-19. A OMS irá realizar uma investigação independente para examinar a resposta dos países durante a pandemia, quando o surto estiver controlado. E nós sabemos que até agora o Brasil tem sido absolutamente criticado, né, porque é um dos países que tem adotado medidas muito divergentes em relação aos outros que superaram com muito maior tranquilidade a crise, né, pandêmica do Covid. Então, como visto, essa onda conservadora também ressurge na América Latina, após décadas de governos progressistas, que, embora progressistas, né, não superaram exatamente essa racionalidade neoliberal, essa racionalidade de mercado. A integração, por exemplo, ela continuou sendo uma integração de mercado, embora essa integração de mercado tenha incluído pautas sociais, pautas ambientais, pautas de princípio democrático, né? Não era só uma integração mercadológica, né? Não se propunham esses governos a só uma integração mercadológica. É nesse contexto, desses desafios globais, que nós temos que pensar o princípio democrático, né? Como eu falei, não é possível aqui um direito internacional puramente dogmático, que estuda o sistema interamericano, por exemplo, sem compreender essas relações de poder que permitem maior ou menor eficácia da proteção de direitos humanos, especialmente sem compreender as ambiguidades das políticas para os diferentes, né, países latino-americanos. É preciso também compreender, como eu já falei, ressaltando aqui, que o direito internacional acompanha o dinamismo das relações internacionais. O direito internacional não alcança, como visto, as grandes corporações, como as grandes empresas, né, que cometem crimes transnacionais, aquela questão dos óleos, né, do óleo, do vazamento do óleo, né, da poluição ambiental em águas, por exemplo, internacionais, não responsabiliza pela crise do meio ambiente e todos os crimes da violação de dados, por exemplo, praticados por essas grandes corporações, como o Google, a Amazon, o Facebook, né, num processo já identificado por estudiosos como capitalismo da vigilância, né, como uma professora de Harvard denomina, a Shoshana Zuboff. Muito bem, e qual é o papel das OIs, né, dentro da defesa desse princípio democrático? Bom, primeiro a gente tem que entender que as organizações internacionais, elas são interestatais e atuam em temas variados, mas sempre de forma complementar aos Estados, como um mecanismo de pressão, de cooperação, para que os Estados também avancem em temas que são comuns. É a governança global, né? O papel é de consolidar e mediar esses princípios da governança global. Então, para além da questão de segurança coletiva e defesa comum, que tanto a ONU como as organizações regionais possuem, essas organizações elegem valores que são prioritários, como é o caso da democracia. Então, a democracia e os direitos humanos, né, são princípios
adotados nas cartas constitutivas dessas organizações internacionais, e é um princípio tido como pressuposto básico para a defesa e promoção dos direitos humanos. Portanto, democracia e defesa dos direitos humanos andam juntas, né? Elas se correlacionam nesse aspecto. A estrutura internacional de proteção de direitos humanos, que a ONU inaugura com a Declaração de 88, avançou muito, é verdade. Então, hoje a gente está falando de um sistema da ONU com vários mecanismos de proteção de direitos humanos, tanto do sistema convencional como do extraconvencional, e além dos órgãos, né, do extraconvencional, como o Conselho de Direitos Humanos, o Acnur, o PNUD, a OIM, entre tantas outras organismos que lidam diretamente com a pauta de direitos humanos. Nos sistemas regionais existiram também, nós sabemos, avanços importantes na proteção de direitos humanos com o estabelecimento das cortes internacionais, né, com jurisdição na área dos direitos humanos, além da criação de uma justiça criminal internacional, que nós sabemos que foi estabelecida pelo Tribunal Penal Internacional, voltado para crimes, né, de indivíduos, especialmente ocorridos aí em função de períodos, não exclusivamente sobre isso, mas em função de períodos do pós-guerra. No entanto, o princípio democrático na OEA, né, especialmente, ela se dá por um avanço das chamadas missões de observação eleitoral, que ganharam impulso, né, nas últimas décadas. Na OEA, a Carta Democrática Interamericana, que fortaleceu esse compromisso com o regime democrático, é de 2001, né? Então, essa carta, que é um instrumento fundamental e referencial nesse tema, ela define um conjunto de valores e direitos essenciais para a defesa da democracia, entre as quais o respeito aos direitos humanos, mais uma vez, essa dupla, né? E as liberdades fundamentais, eleições periódicas, livres e justas, transparência, probidade e respeito aos direitos sociais, exercício do poder com respeito pelo Estado de Direito, regime pluralista de partidos e de organizações políticas, separação e independência dos poderes públicos, eliminação de toda forma de discriminação, direito e a responsabilidade de todos os cidadãos de participar das decisões relativas ao seu próprio desenvolvimento. A Carta, portanto, ela é ampla, né? Ela não limita a ideia de democracia a uma ideia de democracia representativa formal, né? Para que um país seja considerado democrático, para além das eleições regulares, com a existência de múltiplos partidos, né, existem outros valores que fazem transparecer se um país ele respeita ou não esse princípio democrático, inclusive a proteção dos direitos sociais, né, que a gente não pode aqui ignorar, inclusive a proteção de direitos sociais, não apenas direitos políticos e individuais, né, bem como o direito ao desenvolvimento. Muito bem, a função é, portanto, muito além, né, como eu disse, dessa de assegurar direitos políticos, o sufrágio universal. Agora, as missões de observação eleitoral, elas vão avaliar, a função delas é especialmente avaliar se esse mecanismo, né, do direito político está sendo assegurado ou não, né, em relação aos países onde ela estabelece missões, as chamadas missões de observação eleitoral. Em 2008, por exemplo, foi compiladas regras metodológicas que estabeleciam critérios para essas missões da OEA, né? E se avançou muito em termos de comparação e inclusão de outros critérios, como, por exemplo, a participação de mulheres, né, a importância de diversidade nesse processo eleitoral. Então, a gente não pode questionar a importância dessas missões, que vão fiscalizar, também é uma forma de legitimar os resultados, né, e os países convidam essas missões de observação eleitoral até para que ganhe, para que diga que estão sendo transparentes, né, os processos democráticos estão, de fato, sendo transparentes. Então, é impossível negar que tais organizações respeitam, né, têm um papel fundamental com essa atuação das missões eleitorais, tentando assegurar o elemento essencial da democracia representativa, que é uma justa e equitativa, né, eleição, né, uma disputa eleitoral que seja isonômica, compatível com os princípios democráticos de transparência que respeitem os direitos políticos da sua sociedade. Agora, em função desse contexto que eu acabei de dizer, né, que eu estou denominando aqui como desafios globais, né, em alguns últimos episódios da OEA, a OEA, e eu vou citar especificamente o caso da Bolívia, não agiu, né, com a devida
imparcialidade, né? Então, às vezes, essas missões agiram de maneira parcial e não profissional, e como resultado, minaram as instituições democráticas do país anfitrião. Esse foi o caso, por exemplo, do Haiti em 2010, quando, de maneira controversa, né, uma missão especial de auditoria da OEA recomendou alterar os resultados das eleições presidenciais do país, apesar de não ter uma justificativa razoável para fazê-lo. E no caso da Bolívia, que eu quero tratar mais especialmente para finalizar aí a minha fala. Então, a OEA, apesar de fazer missões de observação eleitoral desde 62, viveu uma instrumentalização dos Estados Unidos na Guerra Fria para a contenção do regime comunista na região. Dessa forma, apesar de ter excluído Cuba por adesão ao marxismo-leninismo, e a resolução é histórica, ela conviveu, né, pacificamente com as ditaduras militares latino-americanas, apesar das denúncias que a Comissão Interamericana recebia em decorrência da ditadura instalada na Argentina, Brasil, Chile e Uruguai, por exemplo, onde não houve nenhuma missão de observação eleitoral. Então, a interferência no processo democrático, quando acreditávamos, né, não ser mais possível nos golpes de Estado capitaneados por organizações internacionais, volta a ocorrer, ressurge novamente, e esse é o último ponto que quero tratar, como aconteceu na Bolívia. Então, o que aconteceu em resumo breve na Bolívia, né? Em uma série de declarações informes publicados entre o final de outubro e em princípio de dezembro, a OEA alegou que ocorreram sérias irregularidades durante o cômputo de votos, depois das eleições do dia 20 de outubro de 2019, né? Apontando que houve uma manipulação deliberada dos resultados, que alterou o resultado final. O informe final da OEA identificava vários problemas reais na gestão eleitoral que devem ser processados. No entanto, o informe não proporciona nenhuma evidência de que essas irregularidades tenham alterado o resultado da eleição, ou foram parte de um intento deliberado para fraudar a eleição. Ou seja, são conclusões sem provas. Em resumo breve do que lá ocorreu, no dia 20 de outubro de 2019, os bolivianos participaram das eleições gerais. Evo Morales era o candidato para um controverso quarto mandato, em meio a uma crise política e social, enfrentando uma oposição fraturada, representada por 8 candidatos. E foi o próprio governo boliviano que convidou a OEA para monitorar a eleição. Quando no dia 20 começou a apuração dos resultados, Morales aparecia com 7,9 pontos percentuais acima do segundo candidato, Carlos Mesa. No dia seguinte, com a apuração de 94% das urnas, quer dizer, quase fechando a totalidade. Morales estava, portanto, com uma margem de 10%, suficiente para ganhar no primeiro turno. Mas a oposição e a mídia começaram a denunciar essa suposta fraude. O governo boliviano solicitou ao OEA o envio de uma missão eleitoral para auditar os resultados e proporcionar maior clareza, né, em meio a um ambiente de crise política. Morales, cujo mandato existente deveria durar até 22 de janeiro de 2020, fez um acordo com a OEA, assumindo cumprir as recomendações da missão. A missão começou os trabalhos dia 31 de outubro. Houve um informe preliminar em 10 de novembro que alegou vulnerabilidades significativas de transmissão de dados, reafirmando acusações anteriores sobre uma mudança não usual na tendência da votação. O informe inicial recomendava um novo processo eleitoral com um novo tribunal eleitoral. Esse foi o estopim, esse informe inicial da OEA, para o agravamento da crise política, né? Morales rechaçou as acusações, mas expressou apoio para novas eleições. No entanto, sob pressão renunciou, sob pressão do alto comando do Exército, né, que sugeriam a sua renúncia. O clima de tensionamento aumentou, membros do tribunal foram presos, houve depredação a prédios eleitorais, repressão às pessoas que protestaram nas ruas, e correndo risco de vida, Morales teve de pedir asilo no México e posteriormente na Argentina, onde se encontra com status de refugiado. A OEA publicou o informe final em 4 de dezembro de 2019, declarando que houve manipulação dolosa e irregularidades graves, né, que impossibilitaram validar os resultados eleitorais. Foi instituído um governo autodeclarado, virou um pouco moda isso novamente na América Latina, e as eleições até hoje não ocorreram. São 3 já adiamentos das eleições pelo Tribunal Eleitoral, e há uma paralisia institucional que tem agravado a crise na Bolívia, né? A Jeanine Áñez continua no cargo, mas o MAS poderá ser colocado na ilegalidade, porque ainda tem feito manifestações, né, de rua, tem muita força ainda popular.
No entanto, qual é o problema, né? Além várias entidades questionaram não apenas a metodologia dos observadores, como seus resultados. A mais importante delas é um relatório de um centro de pesquisa independente chamado Center for Economic and Policy Research, denominado Observando os Observadores da OEA, né? A OEA e as eleições bolivianas de 2019. Esse relatório é público, está disponível para quem tiver interesse. Neste relatório, os especialistas comprovam de que não há provas das alegações do informe final da OEA, apontando um estudo profundo sobre cada um dos temas apontados, demonstrando claramente a fragilidade, né, inclusive de provas do informe da OEA. Eu não vou aprofundar por questão de tempo o relatório, ele é público, né, para quem tiver interesse pode ler as críticas que se faz ao relatório da OEA, mas a gente percebe, né, que independente da comprovação da fragilidade ou não do relatório, é que houve uma ingerência política na Bolívia que resultou numa crise que até hoje não se solucionou. Uma crise que tem se agravado pela pandemia, né, uma crise que tem perdurado, né, com um governo que é ilegítimo, né, que foi autodeclarado e que não consegue, e só havia sido, né, nomeado para fazer a transição democrática, mas que não tem conseguido chegar a um acordo. Então, houve mais uma vez a organização fazendo uma ingerência, né, numa missão de observação eleitoral desastrosa, que aprofundou uma crise política num dos países que solicitaram aí a sua ajuda. Quero também terminar dizendo que mais um episódio, né, recente dessa instrumentalização e da ingerência, portanto, desse organismo aí, que relembra um pouco o passado da organização na Guerra Fria, foi o episódio da retirada, né, do secretário da Comissão Interamericana, que teria o seu mandato renovado e que não terá mais em função do pedido vamos chamar de exoneração desse secretário pelo secretário-geral da OEA, um ato que tem sido contestado por várias organizações não governamentais, organizações de direitos humanos, pela demonstração de ingerência política, né, que o secretário-geral atualmente tem feito sobre o sistema de proteção de direitos humanos. Vamos lembrar que a comissão é um órgão independente e autônomo da estrutura política da OEA, né, da Secretaria-Geral como um todo, e essa ação foi tida como uma ingerência indevida, né, para controlar e, quem sabe, colocar um nome lá favorável, né, a esse secretário que tem promovido esse tipo de ação, né, que eu acabei de comentar na Bolívia, e que pode resultar, enfim, em maior desgaste ainda, né, para o sistema de proteção de direitos humanos, que tem funcionado e avançado muito bem, apesar de todas as dificuldades nesses últimos tempos. Então, para finalizar, eu quero dizer que esse tema da não ingerência, né, da não intervenção, que é um princípio absolutamente caro para o direito internacional latino-americano, o professor Wagner tem, inclusive, um livro, né, que demonstra isso, o professor Wagner Menezes, sempre foi um princípio, né, utilizado conforme os governos e as políticas de ocasião. Né? Então, dependendo da instrumentalização político-partidária da organização, daquele país que tem maior ingerência à organização, a gente vê que são dois pesos e duas medidas. Né? A defesa do princípio democrático, por vezes, funciona para conter os processos democráticos em alguns países e, por vezes, se omite, né? Esse mesmo princípio não se aplica em razão de governos que são mais alinhados, né, à Secretaria-Geral, por exemplo, dessas organizações. É por isso que eu finalizo, Elisa, não sei se eu já passei do tempo, dizendo que não há como, mais uma vez, ressaltando, né, mais uma vez, que não há como pensar o direito internacional sem entender essas correlações de poder, porque elas estão expressamente colocadas no seio dessas organizações internacionais. Elas têm né, provocado um retrocesso imenso em iniciativas, por exemplo, da integração regional, que foram tão caras, né, com participação de movimentos sociais, com avanços de uma pauta de questão de trabalho, de meio ambiente, e agora tudo perdido em função de um esvaziamento, em razão de governos que pensam de outro modo, né, que pensam que o Estado não pode, ou seja, tem que ter um Estado ou uma integração voltada para o livre comércio, mas não tem que produzir ingerência sobre outros temas, né? Então, são avanços e retrocessos do direito de integração,
né, que não consegue se estabelecer na região, por exemplo, em função dessas políticas que são políticas, por vezes, oportunistas, né, que não permitem que esses avanços se consolidem e se institucionalizem de forma permanente. Até a União Europeia está sofrendo esse processo, o Brexit e tudo isso que tem acontecido na União Europeia também já é consequência dessa onda conservadora, dos desafios globais que eu apresentei, que tem fragilizado essas instituições. Termino por aqui, por causa do meu tempo, e fico à disposição para as perguntas e o que for necessário. Elisa, muito obrigada. Eu que agradeço a excelente conferência, fico muito feliz. Fazer 11 anos que nos encontramos aí na Unila, nos conhecemos em agosto de 2009, então já passado uma década, o tempo passa muito rápido. Gostaria de saber se alguém teria uma pergunta, só teríamos tempo para uma, dado o avançar da hora, mas gostaria de dizer que foi bastante interessante e didático abordar os paradigmas, principalmente o paradigma neoliberal e a cisão presente, né, na nossa sociedade, os seus reflexos para o direito internacional público, além das relações de poder e a aplicabilidade dela no direito e a democracia, principalmente como pressuposto dos direitos humanos. E aí colocando como a análise de caso a situação atual na Bolívia. Nós temos aqui uma pergunta com relação ao descrédito dos organismos internacionais, e é uma pergunta da Alissa. Professora Michele, a senhora consegue ver aqui a pergunta? Ele pergunta quais as medidas adotadas para evitar essa tendência de retrocesso e garantir a proteção dos direitos humanos. Rapidamente, Elisa, porque eu sei que a gente já tem a próxima mesa, né? Queria também dar as boas-vindas aí à Mara, né? Que está também com a gente. Muito obrigada. É difícil, né, Alice, porque é um processo de resistência a essa ordem aí conservadora, né? Então, acho que depende muito da sociedade em reagir, em denunciar, mas se especialmente o sistema de proteção, né, forem de direitos humanos, forem sendo esvaziados e sofrerem com essas interferências políticas, né, perdendo a sua autonomia, eu não tenho dúvida de que eles entrarão, né, em uma queda, depois de tanto custo que a gente teve, né, já tem falta de recurso para esses organismos, né, já é difícil mantê-los, já é difícil fazer com que se tenham mais juízes, para o grande número de casos que aumentou, por exemplo, para a Corte Interamericana. Então, a gente já enfrenta desafios enormes. Agora, o desafio de governos que querem destruir é o maior deles, né? Então, precisamos resistir a esses governos, porque é uma ação estratégica para que eles deixem realmente de existir, né? E eu não vejo outra forma que se não denunciar, né, fazer uma avaliação crítica, né, promover, porque é o direito internacional que está perdendo, né? Quer dizer, toda a evolução que nós tivemos de direitos humanos nos últimos anos está indo por água abaixo, é um retrocesso realmente muito sentido. Leva-se anos de construção para que alguns governos destruam em um ano ou um mandato, né, todo o trabalho que foi feito de avanço nessas áreas, não só dos governos, mas da sociedade civil que se envolveu, daqueles que atuam na área, e tudo isso pode ser perdido. Então é difícil, né? O que a gente tem que fazer é resistir, denunciar, como esse caso da ingerência na comissão, que é atualíssimo, né? Saiu ontem essa denúncia. A gente tem que denunciar, se reunir, e várias organizações de direitos humanos que atuam no sistema interamericano estão atuando, né? Promovendo essa denúncia. Mas eu não tenho dúvidas que há um futuro aí difícil pela frente. Bom, eu agradeço, então, professora Gisele, agradeço a todos que estão aqui presentes, ao professor Wagner Menezes, e convido a todas para ficar para a próxima conferência. Muito obrigada.